Isaías 36, versículo 1. O desafio de escolher. Todos acharam? Amém? Diz assim o versículo 1. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabizaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. Quando ele parou no aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Disse-lhes Rabizaque: dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Pula aí para o versículo 13. Então Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, ele não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Amém? Nós estamos, queridos, tratando nessas quintas-feiras de maio sobre o Senhor do impossível. Na primeira nós tratamos sobre José, depois sobre Moisés, depois sobre Gideão, e aprendemos que a confiança é o canal para que o impossível se torne possível em nossas vidas. Para que o Senhor do impossível haja, precisamos confiar, aprender a confiar no Senhor do impossível. E aqui nós estamos diante de um desafio de escolher. Ezequias é rei de Judá, ele assume o trono com 25 anos de idade, e ao assumir o trono ele começa a fazer uma faxina, tirando os altares a deuses estranhos, tornando ali a cidade, voltando-se para Deus, fazendo com que o povo voltasse para Deus, e ele foi um rei temente a Deus. Ele governou durante 29 anos, porém, há momentos da vida que são difíceis de suportar, há momentos da nossa vida que nós queremos fugir, queremos correr, não queremos estar diante daquela situação que estamos enfrentando. Há momentos da nossa vida que são momentos de desafios se apresentam para nós, e nós somos desafiados a todos os momentos a fazer algo. E eu confesso aos irmãos que a mensagem de hoje não seria sobre Ezequias, mas seria sobre Davi. Mas o Senhor, eu perguntando ao Senhor, e o que eu vou falar? Porque no cronograma tinha lá Davi, mas não ardia, não estava naquele momento. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem. Faz uns 5 anos que eu preguei sobre Ezequias, que eu me lembro. Mas eu entendi que Deus queria falar alguma coisa, e esse algo é o desafio de escolher. Há momentos da nossa vida que parece que tudo está no fim, há momentos que nós ou enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou enfrentaremos momento em que tudo parece que está no fim, em que não há saída, não há solução, em que nós olhamos para um lado, para o outro, nós não temos para onde correr, não tem como fugir de algumas coisas, e há momentos que nós gostaríamos de fugir, gostaríamos de ser pelo menos como um avestruz, colocar a cabeça no buraco, mas há momentos, como uma frase que eu ouvi,
que a única coisa que nós podemos fazer é orar a Deus, abaixar a cabeça e esperar a tempestade passar. Há momentos que nós seremos desafiados de tal forma que nós teremos que esperar, não tem como. Mas são nesses momentos de desafio que o Deus do impossível vem se revelar a nós. São momentos que nós somos confrontados a tomar uma posição. Há momentos na vida que nós precisamos ter uma posição. E Ezequias estava passando por esse momento. Quando Senaqueribe, rei da Síria, por volta do ano 701 a.C., Senaqueribe já tinha conquistado as nações vizinhas. Os exércitos de Senaqueribe, os exércitos da Síria eram homens cruéis, o exército cruel, e chegam diante de um estado em que Ezequias, ele se recusa agora a continuar pagando. Aliás, ele pagou uma vez, mas ele se recusa a pagar mais tributos a Senaqueribe. Então ele manda agora o seu mensageiro Rabizaque ir falar com Senaqueribe, com Ezequias, ir falar ao povo. E é interessante que eu vejo no texto bíblico que Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Ou seja, ele veio falar com o povo na linguagem do povo, da maneira que o povo entendesse, para ficar bem claro o que ele estava falando. E ele agora diz: olha, assim diz o grande rei da Síria, não deixe Ezequias te enganar, não sejam enganados com Ezequias, façam aliança comigo. O que eu aprendo, o primeiro desafio, nós somos desafiados muitas vezes a manter uma aliança que nós temos com o Senhor. E nesse texto, Senaqueribe, ele propõe uma aliança com ele, para que o povo esquecesse a aliança que fez com Deus, e agora o povo se voltasse a ele. Tanto é que ele diz o seguinte: olha, nem tão pouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Muitas vezes, queridos, nós somos desafiados pelas lutas da vida, pelas enfermidades da vida, pelos problemas da vida, pelas tribulações da vida. São tanta coisa que nós somos desafiados, e é como se eles chegassem para nós e dissessem o seguinte: olha, a enfermidade olhasse para você, parafraseando, a enfermidade vai olhar para você e vai dizer: olha, não adianta você acreditar no Senhor, porque ninguém, se o médico não pôde me deter, quem é esse Deus que poderá fazê-lo? Muitas vezes o desemprego, muitas vezes o problema das drogas em casa, um filho perdido, as drogas chegam até você e diz: não adianta você acreditar no Senhor, seu Deus, porque não vai conseguir, Ele não vai me livrar, Ele não vai livrar a sua família, porque se o terapeuta não conseguiu, o seu Deus não vai conseguir. E é assim mesmo que nós somos desafiados. Se o médico não conseguiu, o seu Deus não vai conseguir. E nesse momento, e ele continua, olha, no versículo 18: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Livraram os deuses as nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arcape? Onde estão os deuses de Sefarvim? Livraram eles Samaria da minha mão? Quais são dentre todos os deuses desses países que os livraram a sua terra das minhas mãos? E aí eu entendo que o desafio agora passou a não ser somente sobre Ezequias e o povo. Deus foi desafiado nesse momento. E eu quero te dizer que quando o problema vem, ele pode desafiar, mas ele está desafiando o seu Deus. E quando a situação desafia, Deus, ele compra a nossa briga, queridos. Quando o médico diz não tem mais jeito, Deus, ele vai lá e compra a sua briga.
Quando alguém diz as portas estão fechadas, Deus vai lá e compra a sua briga. Quando a coisa parece que não há solução, Deus vai lá e faz. Porque Deus não se limita. Mas voltando a Ezequias, veja só, Ezequias estava no momento da sua vida sendo desafiado, ou pagava o tributo a Senaqueribe, ou acreditava no impossível, porque acreditar no impossível era acreditar que Deus iria livrar o povo, porque era impossível aos olhos humanos. Era impossível aos olhos humanos o judeu ali ir contra Senaqueribe. Primeiro, era um grande exército, eram homens treinados, homens cruéis, todas as nações circunvizinhas, e ele ainda fala, e ele manda um recado, fala: olha, vocês por acaso vão confiar naquela cana quebrada, que era o Egito? Por acaso vocês vão confiar no Egito, para ajudar vocês? Ninguém pode contra o grande rei da Síria. O impossível estava instalado, queridos. Há momento na nossa vida que o impossível se instala ali, porque aos olhos humanos era impossível lutar. Aos olhos humanos era impossível conquistar. E há momentos na nossa vida que aos nossos olhos é impossível conquistar. Nós olhamos para todos os lados, como foi falado de Moisés: montanha, montanha, faraó, mar. Quando foi falado de Gideão, um grande exército, e ele sem nada, e ele ali malhando trigo no lagar, porque a impossibilidade estava ali, não tinha como. Mas eu quero te dizer que você está diante de um Deus que torna o impossível possível, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele pode fazer. Mas aí que está a chave do impossível acontecer é confiar que Deus pode fazer. Diante do impossível, você precisa confiar que Deus pode fazer. Diante do impossível, é olhar para o horizonte e não ver nada, mas é saber que Deus está trabalhando por você. É olhar para o horizonte e você não vê certeza de nada. É neste momento que o Deus do impossível se manifesta para tornar o impossível na sua vida. Mas tem que crer, tem que confiar às vezes, queridos, com uma força descomunal. Tem que confiar de tal forma, tem que confiar de um jeito que saia da alma, sabe, lá de dentro. E Ezequias, ele aceita o desafio, porque as afrontas do rei da Síria, no versículo 6, foi: olha, não confie no rei do Egito, não tem jeito. Depois, versículo 14, não confie no rei Ezequias, não vai funcionar. E no versículo 15, não confiem no Senhor, porque Ele não vai poder te livrar. Ah, queridos, quando Deus é desafiado, a briga está comprada. Quando teu Deus é desafiado, Ele compra a sua briga. Ele compra. Quando a sua enfermidade te desafia, quando o médico diz não tem jeito, nem Deus faz. Estava ouvindo um testemunho há um tempo atrás que me chamou muita atenção, e esse testemunho eu não lembro o nome agora do irmão, mas ele conta que quando aquela nave, o ônibus espacial, acho que foi Atlantis que explodiu, não me lembro o nome agora. A empresa que ele trabalhava, que ele era engenheiro, empresa brasileira, ela participou da confecção de uma das peças do sistema de ignição daquela nave. E quando acontece, não sei se ainda é assim, mas quando acontecia alguma coisa, todas as empresas envolvidas, os seus engenheiros-chefes são chamados aos Estados Unidos para discutirem o assunto, para tentarem chegar a uma solução. Por que aconteceu isso? E ele foi. E lá ele falou que tinha mais de 300 pessoas no hotel que eles ficaram. E um
dos engenheiros, não lembro que país que era, descobriu que ele era crente. E no primeiro dia desafiou ele. Falou: eu quero ver se o seu Deus vai te ajudar a descobrir o que aconteceu. Ah, queridos, desafiar a Deus é morrer. Desafiar a Deus é pedir para ir para o buraco. Porque Deus, quando é desafiado, ele entra na briga. E ele conta que ele passou dias, e de vez em quando aquele homem encontrava com ele e falava: e aí, o seu Deus já te deu a solução? E aí, o seu vizinho olha para você e fala assim: e aí, o seu Deus já te deu a solução? E aí, você é crente, mas está desempregado? E aí, você está passando necessidade? Irmãos, confiança. O meu Deus, Ele fará no tempo certo. Acredite que Deus fará. E esse irmão, ele conta que já tinham passado muitos dias, eu acho que 3, 4 semanas, alguma coisa assim, porque o combustível, a nave explodiu, porque o combustível cristalizou. E eles, um dia de manhã, eles saíram do quarto, ele encontra com aquele homem, que eles estavam indo tomar café, e o homem faz a mesma pergunta para ele: e aí, o seu Deus já te mostrou? Ele falou: não mostrou não, mas hoje ele vai mostrar. Hoje ele vai mostrar. E no seu testemunho ele conta que eles foram para o laboratório de testes, e naquele laboratório de testes eles testando, e naquele momento Deus colocou no coração dele: olha, põe óleo cru, põe petróleo cru na máquina para fazer o teste. E aquela máquina, ela uma velocidade de, eu não entendo muito disso, mas 25 Gs é o máximo que chegava. E diz que a máquina foi, e não cristalizava. E ele falou: aumenta a velocidade, e ela não cristalizou. Aumenta de novo, e ela não cristalizava. Chegou a um ponto que eles não sabiam o que fazer. Eles mandam buscar uma peça lá em Israel, para suportar a velocidade que aquela máquina já não aguentava. Mandaram um jato supersônico buscar essa peça. Moral da história: trouxeram, colocaram lá, e ele aumenta, e o negócio não cristalizava. Eu sei que o negócio subiu aproximadamente 7 a 8 vezes mais veloz do que era necessário para cristalizar. E ele olhou para o homem e falou: meu Deus me mostrou. O que eu quero contar com esse testemunho? Queridos, até hoje, diz que nos anais lá, nos escritos da NASA, tem esse feito: ninguém havia conseguido descobrir o que ele descobriu. Sabe por quê? Porque o que chama atenção nessa velocidade é porque quebrou a ciência, barreira da física, desculpe. E o que eu quero dizer com isso? O seu Deus, Ele quebra barreiras da física por sua causa. Deus, Ele quebra barreiras, seja lá qual for, física, espiritual, emocional, material, seja qual for a barreira. Se Deus quiser quebrar, Ele vai quebrar por sua causa. Mas você precisa, e eu precisamos aprender a confiar no Senhor com uma força descomunal. E Ezequias, naquele momento, ele, diante de tantas afrontas, ele acredita, ele resolve acreditar no Senhor de uma forma extraordinária. Ele resolve acreditar no Senhor, porque no capítulo 37, versículo 3, assim diz Ezequias: esse é o dia de angústia, de vitupérios, de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para dar à luz. Ou seja, você pode estar passando por momentos momentos difíceis, de angústias, de blasfêmia, de fraqueza, mas o teu Deus é forte, queridos. O teu Deus continua o mesmo. E nós somos chamados nesta noite. Eu queria montar uma mensagem mais teológica, mas o Senhor me levou a isso, a dizer o seguinte:
há momentos que nós somos desafiados a acreditar que o impossível vai acontecer. Há momentos, queridos, que nós somos desafiados a acreditar que aquele filho que está nas drogas vai sair das drogas. Está demorando, mas vai sair, porque o teu Deus te desafiou para o impossível hoje. Há momentos que você é desafiado a acreditar que aquela enfermidade vai ser curada. E se não for curado, você vai para o céu. Mas você precisa acreditar que Deus pode todas as coisas. Mas precisamos de atitude. E 3 atitudes que eu vejo em Ezequias, no capítulo 37, versículo 1, ele se humilhou perante o Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ou seja, rasgar as vestes, naquela época era sinal de humilhação. Se eu quero que a coisa aconteça, eu vou me humilhar, mas diante daquele que pode resolver. Muitas vezes nós nos humilhamos diante do patrão, nós nos humilhamos diante do homem, do médico, nós nos humilhamos diante de um parente, nós nos humilhamos diante de tantas pessoas, mas nós diante do juiz, mas nós não nos humilhamos perante o Senhor. E o segredo da vitória é começar se humilhando perante o Senhor, é rasgando o coração diante do Senhor, é acreditando que Deus pode, e se Deus pode, eu vou me humilhar diante do Senhor, eu vou acreditar que o impossível vai acontecer, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Se Ele quiser, Ele vai quebrar a barreira da física, Ele vai quebrar a barreira da medicina, mas Ele vai fazer o impossível para mim. Mas preciso acreditar. Depois, no 37, do 14 ao 20, ele entra na casa do Senhor para orar. E no 37, versículo 2 a 4, ele pediu ao profeta para orar. Queridos, as atitudes do rei Ezequias é a atitude de um vencedor. O vencedor, muitas vezes não, direto, é aquele que se humilha perante o Senhor. O vencedor é aquele que tem coragem de dobrar os seus joelhos diante do Todo-Poderoso e dizer: eu confio em Ti, ainda que tudo pareça perdido, eu confio no Senhor. Ainda que Senaqueribe está vindo contra a minha vida, eu confio no Senhor. Ainda que Senaqueribe, ainda que essa enfermidade, esse problema, essa discussão, enfim, então tantas coisas, mas eu continuo confiando no Senhor. É acreditar, irmãos. A chave do impossível é acreditar no Senhor. Guarde bem isso. É acreditar no Senhor. Porque ninguém que se humilhou diante do Senhor saiu sem respostas. Muitas vezes nós pautamos a nossa vida pelos bens materiais, pautamos a nossa vida pelos diplomas que tem, pautamos a nossa vida pelo conhecimento que tem, pautamos a nossa vida talvez pela nossa teologia ou pelo nosso estudo secular, pautamos a nossa vida talvez pelo emprego que temos, mas o emprego pode acabar, os bens podem acabar, mas quando nós começamos a pautar a nossa vida na palavra de Deus, diante do Todo-Poderoso, se humilhando diante do Todo-Poderoso, acreditando que nada está perdido. Tem uma frase da escritora Corrie ten Boom, que diz assim: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Eu digo, não há problema tão profundo que Deus não possa ir mais profundo ainda e arrancar você do problema. Queridos, o milagre acontece. Eu citei semana passada do pastor que pregou aqui na reunião de pastores,
em que aquela moça que ele foi orar, estava com 10 centímetros de intestino. 10 centímetros só. E eles oraram. E acreditaram. E quando ela fez a ressonância, o intestino está inteiro. O médico diz, só pode ser um milagre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ainda cura. Nosso Deus ainda liberta, nosso Deus ainda transforma. E quando você se humilha, a resposta vem. Ezequias se humilhou diante do Senhor. E no capítulo 37, versículo 33, o Senhor dá a resposta, dizendo, olha, Senaqueribe não vai entrar nessa cidade, nem lança, nem flecha alguma. Versículo 37, eu ampararei essa cidade para a livrar. Versículo 29, porém um anzol no nariz de Senaqueribe e um freio na boca dele, como nós fazemos com um boi. Deus estava dizendo, olha, Ezequias, assim como eu faço, vocês fazem com um boi. Eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe, vou colocar um freio na boca dele, e da onde ele veio ele vai voltar, porque ele não afrontou simplesmente você, Ezequias, ele me afrontou. Eu quero te dizer que quando Deus ele permite, ele fala, quando Deus ele faz alguma coisa, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Ele vai colocar um anzol no nariz, o teu problema vai arrastar. Eu fico imaginando Deus colocando, é lógico que é figurado, mas ele colocando um anzol no nariz de Senaqueribe, falando, meu querido, aí você não entra, porque aí tem o meu povo, aí você tem alguém que se humilhou, aí você não entra, pode voltar, pode voltar. E a Bíblia diz que à noite Deus envia um anjo só, um anjinho, mas Deus nem para mandar um exército. É interessante, eu gosto muito dessa passagem. Deus nem para mandar um exército, Deus manda um anjo só, e você fica pensando, mas um anjo só? É, um só. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados numa noite só. Um anjo só, mostrando que o teu Deus, se ele der uma só palavra, querido, a sua vida muda. Mas o segredo é acreditar que Deus continua o mesmo. Sabe por quê? Tem tanta gente que não acredita mais que Deus pode, não acredita mais. Eu me lembro que uma vez na igreja, a gente tinha um degrau para subir na igreja, mas era um degrau só, era um degrau que nem esse aqui, mas era um só. E entrou uma moça na igreja, ela entrou assim, ó, toda torta, ela não conseguia levantar o pé para o degrau, sem a ajuda de alguém, ela estava totalmente torta. Depois de alguns dias, aquela moça entrou na igreja sozinha, reta, ereta. Sabe por quê? Porque Deus continua o mesmo. É simples assim. Quando nós vamos aprender, e eu estou dizendo de mim mesmo, quando nós vamos aprender que Deus tem todo o poder, nós limitamos, queridos, o poder de Deus. Nós achamos que esse milagre, essas coisas impossíveis só aconteciam no Antigo Testamento. Quando o médico disse para mim assim, um pastor, grande homem de Deus, médico, e ele disse, meu irmão, eu fiz o que eu pude por você, a medicina não tem mais nada para você fazer, vai orar. Na hora que eu entendi a verdade, essa realidade, eu tenho que buscar fazer a minha parte, lógico, ir ao médico, mas quando eu entendi a realidade, o que Deus estava querendo, a minha vida mudou, Deus me curou. Os milagres continuam acontecendo,
E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 37, versículo 6, que o Senhor enviou o anjo, matou 185 mil, e Senaqueribe, ele volta para a cidade de Nínive, humilhado, porque Deus disse que ia fazer. Então, querido, se Deus disse que vai curar alguém na sua casa, acredita. Se Deus disse que vai tirar algum familiar seu da droga, acredita. Se Deus disse que vai fazer um milagre, acredita que o milagre vai, mas é impossível. Eu sei que é impossível, mas Ele disse que vai. Para Ezequias era impossível. Uma situação dessa era caótica demais, era impossível. Jamais com força humana. Lembra da semana passada nós falamos com 300, Gideão foi lá lutar, é impossível. Era impossível Moisés abrir o mar, mas não dava na mão de Moisés, não estava na mão de Moisés, estava na mão do Deus que Moisés servia. O impossível não está na sua mão. Para de lutar, queridos, no sentido contra Deus. Para de lutar, acredita. Se Ele disse, pronto. Eu volto a dizer, não era essa palavra para hoje. Eu mudei isso daqui, era 3 horas da tarde, porque Deus está querendo dizer, acredita. Se Ele está falando para você que vai fazer o impossível, acredita. O diabo vai dizer, não vai acontecer. Eu acredito, porque o meu Deus disse que vai acontecer. Não acredita que você não vai ser curado. Se Deus disse que vai curar, eu acredito que Ele vai curar, porque Ele disse. Querido, se Ele disse que vai abrir aquela porta de emprego, se foi Ele que disse, acredita, Ele vai abrir a porta. Não, mas eu não tenho condição. Não depende de você. Existem situações que não dependem da gente. Existem situações que não dependem da gente. Existem situações na vida que não adianta eu lutar sozinho. Não depende de mim. Eu vou lutar, eu vou no médico, eu vou procurar saída, eu vou estudar, eu vou fazer, enfim, eu vou fazer minha parte, mas não depende de mim. O resultado final, algumas coisas na nossa vida, que o resultado final depende de Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Então a chave para esta noite é aprendermos que a confiança é o canal para o impossível se tornar possível. Eu fico pensando nesse irmão que contou esse testemunho, que eu não soube contar muito bem, mas que eu não entendo detalhes técnicos. Mas Deus disse que ia fazer. Deus falou para ele, coloca o óleo, se é para colocar, então coloca. Ele podia ser desmoralizado diante de tantos engenheiros e cientistas que estavam lá? Humanamente podia, mas Deus disse, se Deus disse, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que o milagre na sua vida vai acontecer, Ele vai acontecer. O Senhor me leva a dizer para você o seguinte, na conclusão, dizendo que momentos que parecem impossível batem às nossas portas. Às vezes está lá, está dizendo, não vai, não dá, não tem jeito, você não vai conseguir, você é um Zé Ninguém, você não é ninguém. Quem é você? Mas Deus está dizendo, você pode não ser, mas eu continuo sendo Deus. Eu continuo operando milagre. Eu continuo fazendo milagre. Eu continuo transformando vidas. Eu continuo pegando o homem lá do lamaçal do pecado e trazendo para sentar-se com príncipes. Eu continuo pegando alguém que está caído, alguém que está na prostituição, no engano, na mentira, na bebedeira, na chocarrice, e trago para a minha maravilhosa luz, porque eu continuo sendo Deus. Eu sou aquele que ainda entra na UTI
e pode resgatar lá. Eu sou aquele que entra no leito de enfermidade e pode resgatar. Eu sou aquele que entra na sala de cirurgia e um milagre acontece, queridos. Há momentos que parecem impossível mesmo. Há momentos espirituais. Há momentos no nosso relacionamento conjugal que parece impossível. Há momentos no relacionamento, nosso relacionamento com os filhos, que pode parecer impossível. Há momentos no nosso relacionamento, no nosso trabalho, que pode parecer impossível. Queridos, mas você serve a um Deus do impossível. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Você serve a um Deus que pode transformar, tirar água da rocha. Irmãos, mas isso é para o passado, irmãos. Isso é para o passado. Olha, queridos, o que está ardendo aqui é o seguinte, dizer para você o seguinte: eu não sei. Eu sei que Deus está falando comigo, mas está falando com alguém específico, com toda a igreja, mas está falando com alguém específico. Não é do passado, não. Ele ainda opera hoje. Ele ainda opera hoje. Ele ainda opera hoje. Ele faz carne crescer ainda hoje. Ele faz milagre hoje. Nessa cidade não entrará flecha nem lança, porque o Senhor está cuidando. Queridos, quem cuida da sua vida é o Senhor. Difícil falar assim, porque não costumo falar muito assim não. Mas se você está com medo de morrer, se você está com medo de morrer, o teu Deus, Ele entrou nessa sua briga hoje. Creia de todo o coração. Talvez alguém aqui está com o coração apertado, falando: eu não vou suportar, não tem mais jeito, não dá mais. Não dá mais. E não vai dar mesmo, se você não confiar. Agora, se você estiver disposta, eu tenho visto aqui quantos testemunhos, pessoas testemunhando que o milagre aconteceu, pessoas curadas do câncer, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas que foram tiradas do hospital miraculosamente pela mão do Senhor, pela mão do Senhor. Pode parecer impossível, está batendo na sua porta, você está fraco, desanimado. Observe que Deus, Ele não precisou de muita coisa. Deus não precisou de coisas mirabolantes para fazer um milagre ali, não. Deus mandou um anjo só. E se preciso for, Deus vai mandar um anjo só para fazer um milagre na tua vida. Se preciso só, o Senhor do impossível, aquele que é o Senhor do impossível. Para concluir, Ele manda te dizer o seguinte: que a confiança é o canal para o impossível se tornar possível. Tá ruim? Confia. Tá doendo? Confia. Tá péssimo? Confia. Para resumir, um dia eu saí daqui e estava bastante ruim, com pedra nos rins. Aliás, essa pedra não me larga, mas não ligo para ela não, deixa para lá. Mas sabe, quem tem crise renal sabe que a coisa é terrível. Mas antes de eu falar dessa vez, uma vez eu estava aqui na ceia de manhã e estava doendo. Sabe o que eu fiz? Naquela noite, naquela manhã, eu decidi adorar a Deus.
eu decidi, eu falei, eu vou adorar, e arrumei força da onde eu não tinha, eu comecei, e minha voz é ruim demais para cantar, e para cantar eu perco fôlego fácil para cantar, eu sempre fui assim, mas aquela manhã eu cantei desafinado, seja lá o que for, eu não estava preocupado com isso, mas eu louvei, eu adorei a Deus, de uma tal forma, que quando terminou a ceia, a dor tinha ido embora. Mas um dia eu saí daqui, e estava doendo, e a segunda-feira doendo, e eu peguei e fui no hospital, e aí, tomou aquele coquetel de drogas, e a pressão abaixou, caiu, e aí eles correram, me colocaram numa maca, tiraram aquele soro, colocam outro soro, e aquela coisa toda, e aquele negócio começou a doer de tal forma, mas naquele momento, eu decidi acreditar. O que eu fiz? Nada. Eu não podia fazer nada, mas eu podia acreditar. E a paz do Senhor, aquela madrugada, que já era de madrugada, foi invadindo a minha vida de tal forma, que se eu tivesse partido ali, queridos, não tinha nem sentido. A graça de Deus, a alegria, que estava doendo, mas o Espírito de Deus estava trazendo aquele refrigério na alma. O que eu quero dizer, queridos? Não depende de mim, eu não podia fazer a dor ir embora, mas eu podia acreditar que Deus estava comigo naquele momento. E o refrigério foi tão, irmãos, foi uma coisa tão gostosa que é difícil até explicar para vocês. Mas o Senhor invadiu a minha vida. E eu aprendi mais uma vez, no momento da dor, o Senhor pode invadir a sua vida e trazer refrigério. No momento que você abrir o armário e talvez não tiver nada lá, o Senhor é poderoso para trazer o refrigério e trazer um milagre na sua porta. No momento da dor do desemprego, que é uma dor, e que você leva 100, 200 currículos e nada, o Senhor é poderoso para trazer o refrigério e a alegria na sua vida. No momento da morte, queridos, que a morte bate, no momento que o Senhor, Ele olha para você e você está dilacerado pela dor, e mais as mulheres, né? Digam-se as mulheres, se perder um filho, né? Perder um filho deve ser uma coisa terrível, para o homem já é difícil, para a mulher então. Mas nós enterramos o filho de uma irmã, 13, 12 anos, não sei, assassinado, baterista da igreja, e nós enterramos aquele menino numa quinta-feira. No domingo, Deus invadiu aquela igreja de tal forma, que o culto terminou com aquela mãe, numa alegria, glorificando e exaltando a Deus. Você olhava para ela, transpirava a graça de Deus e a alegria. É impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível, por isso que Ele faz essas coisas. Então a chave para essa noite, acredita, acima de tudo, acredita, está difícil, eu sei, está difícil, acredita. Às vezes não é tão fácil acreditar, né? É mais fácil falar do que viver, não é isso? Mas acredita, que o Senhor é contigo. O Senhor do impossível fará um milagre. Mas decida hoje acreditar no Senhor do impossível. Aí você pode dizer, irmão, eu sou crente, irmão. Mas ser crente não significa nada. Tem tanto crente que não acredita mais no poder de Deus. Mas decida hoje acreditar que o milagre vai acontecer.